A graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A todos os amados irmãos que estão reunidos, nesta noite, nesta terça-feira, para poder aprender também da palavra de Deus, serem instruídos através do Espírito Santo. Tirarmos aqui, amados, algumas dúvidas que nós temos com relação ao que a palavra nos diz. Então é muito importante você estar sempre dedicando e consagrando esse tempo de aprendizado. Amado, o aprendizado da palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas. Principalmente nesses dias em que nós estamos vendo tantas coisas se aproximarem, se estreitarem nos nossos caminhos. Então, o conhecimento da palavra ele vai nos fortalecendo cada vez mais, para que nós venhamos a ter convicção do Deus que nós servimos, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, do trabalhar do Espírito Santo. Tudo isso nos fortalece a cada dia. Então, nós temos o privilégio de a cada terça-feira estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco de cada assunto que as revistinhas se propõem a ensinar. Nós estamos juntos aí aprendendo, já estamos terminando este ano, mais um mês aí praticamente, nós encerramos o ano de 2021, então que o ano que vem você coloque no seu coração, de cada vez mais aprender da palavra de Deus e seguir as instruções que a palavra te diz. Nós vamos orar nesta noite, nós vamos nessa noite falar sobre a lição de número 6, Paulo, sendo guiado e no poder do Espírito Santo. Então, é muito importante nós olharmos para o trabalhar do Espírito Santo sobre a vida de Paulo, tornando ele um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores, um dos maiores pessoas que abriram igrejas, que foi trabalhando para abrir a igreja, mas tudo isso através, amado, do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. O mesmo Espírito Santo que está sobre a vida de Paulo, estava sobre a vida de Paulo, está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E é ele que nos conforta, que nos consola, que nos direciona. Então, nós temos que olhar com muita atenção para isso, porque através do Espírito Santo nós conseguimos realizar a obra do Senhor, nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos buscar a direção daquilo que agrada o coração de Deus. Então, amado, nós temos que abrir o nosso coração para essa verdade. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, por mais um dia de vida e por mais uma terça-feira que aqui estamos reunidos para podermos aprender da Tua palavra. Pai, que Teu Espírito Santo, que é o grande ensinador, que trabalha na nossa mente, no nosso coração, Pai, possa falar grandemente ao coração dos Teus filhos, que estão, Pai, aí consagrando esse tempo de aprendizado da Tua palavra. Sê conosco, Espírito Santo, fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Abençoa, Pai amado, a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa transmissão. Visita cada lar. Visita, Senhor Deus, as pessoas que porventura estejam passando por problemas de enfermidade. Alcança, Senhor Deus, e dê oportunidade de salvação, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, graças a Deus. Então, antes de nós entrarmos aqui na lição de número 6, Paulo no poder do Espírito, eu gostaria de fazer uma leitura aqui que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando nos diz assim sobre a questão da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era os 50 dias depois da Páscoa, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, amados, nós estamos aqui nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no início da formação e da fundação da igreja. Então, eles estavam, aqueles 120 homens estavam ali reunidos no cenáculo, e em oração, ali talvez preocupados, incertos do que tudo que poderia estar acontecendo com a saída de Cristo Jesus. E em oração eles estavam ali e de repente foram vistas línguas como repartidas de fogo que pousaram sobre a vida daqueles 120 que estavam ali. E ali eles começaram a falar em outras línguas, língua de pessoas que estavam lá em Jerusalém, que conseguiam entender aquilo que eles estavam falando, sendo que eles não tinham tido nenhum aprendizado contra isso. Então, o dia de Pentecostes foi um dia maravilhoso, um dia marcante para a história da igreja, porque através desse momento, o Espírito Santo agora começa a direcionar as pessoas.
É importante nós entendermos que no Velho Testamento, desde a fundação do mundo, o Espírito Santo trabalha, amado, em toda a história da igreja. Mas no Antigo Testamento era uma exclusividade de uma pessoa a qual Deus escolhia, né? Vamos pegar aqui o tempo dos juízes, né? O tempo dos profetas. Então o Senhor fazia um chamado àquela pessoa e o Espírito Santo ia sobre a vida daquela pessoa. E aí que em Pentecoste, né, já muda um pouco, que o Espírito Santo agora passa a ser alcançar outras vidas, alcançar as pessoas, como nos nossos dias, né? Quando aceitamos Cristo nas nossas vidas, quando o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele começa a fazer morada sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, é Ele que direciona a igreja, é Ele que trabalha sobre as nossas vidas para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Então, a aula de hoje, Paulo no poder do Espírito. Texto áureo hoje, Atos 19, versículo 6, nos diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Leitura bíblica em classe, Atos 19, do 1 ao 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, amados, nós estamos vendo aqui já no começo, né, desta aula, a questão, a importância, né, de nós recebermos a presença, o enchimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sermos batizados, né, no Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que nós possamos direcionar a obra e fazermos tudo em conformidade àquilo que Deus espera que nós venhamos a fazer. Talvez você possa perguntar: pastor, mas isso é importante? Isso é de suma importância para a vida daquele que está inserido no contexto da obra do Senhor. Porque é o Espírito Santo, amado, que nos guia a fazermos a vontade do Pai. É o Espírito Santo que nos dá poder, nos dá autoridade, mas nós não podemos nada, por isso que Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Espírito Santo, nós somos meros mortais. Mas com o Espírito Santo, amado, o Senhor ele vai confirmando os propósitos deles, né? Nós vamos curando enfermos, nós vamos profetizando, trazendo palavras do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, e os sinais eles vão confirmando, né, o trabalhar de Deus e a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é fundamental nós buscarmos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus. Olha aqui, olha o que o Espírito Santo faz: dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nessa lição veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte de revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, né? Então, isso não há dúvidas, pela história que nós conhecemos, né, do ministério de Paulo, da maneira que o Senhor alcançou, transformando ele de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo, e os sinais, né, o trabalhar de Paulo, tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo, né, confirma a obra que o Espírito Santo estava fazendo e através do ministério de Paulo. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então aqui é o início, né, da conversão, depois daquele encontro maravilhoso
que Jesus Cristo teve com Saulo de Tarso, transformando ele no apóstolo Paulo, Paulo já começou lá em Damasco a pregar a Jesus Cristo. Já houve ali uma transformação, porque ele já havia recebido o Espírito Santo através do irmão Ananias, que impôs-lhe as mãos, né, sobre Paulo, para que aquelas escamas dos olhos de Paulo caísse, ele pudesse ver e ele fosse batizado com o Espírito Santo. Então Paulo já inicia o seu ministério, né, cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Pregava a Jesus que esse era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Então, amados, aqui nós vemos algo fundamental e importante, né, para a firmeza da nossa fé, da direção do trabalho da obra de Deus. Porque o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, nos levando a pregar a Cristo, né? Levando a nós apresentarmos aos gentios, apresentarmos aquele que está longe do caminho do Senhor, o não salvo, né? O Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira, amado, de pregarmos a palavra. O que passa disso, amado, é manipulação humana. O Espírito Santo, ele é de Deus. Ele trabalha, né, na nossa vida, nos direcionando a fazermos a vontade do Senhor. E nesses tempos, amado, cada vez mais nós temos que entender isso nas nossas vidas. Não precisamos pregar outra coisa, precisamos sim somente pregar Cristo, né? E Ele, ressurreto, que ressuscitou, e está aí buscando almas para o reino, né, e transformando vidas através do Espírito Santo. Então essa tem que ser a nossa pregação, como foi dito aqui, né? O Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós gastamos, né, tempo, né, falando de outras coisas, amados, sendo que a efetividade da pregação está em nós mostrarmos para a pessoa perdida Jesus Cristo, que o ama, que o salva, que o restaura, não é? Que quer dar a ele a salvação, não é? E que o ama. Então nós precisamos entender isso e continuarmos pregando a Cristo, não é? A Cristo, somente a Cristo. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, olha só, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe, e todos ouviram seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus, os gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Então, Paulo esteve em Damasco, não é? Ficou um tempo longe, passou-se 14 anos. Paulo ele tem um encontro em Jerusalém com os apóstolos, não é? Paulo, quando ele chega, né, depois que ele teve esse encontro com Cristo em Damasco, ele vai para Jerusalém, e ali ele encontra, né, ele se encontra com os apóstolos, e ali houve um medo, né, dos apóstolos, né, pela vida que Paulo tinha. E a partir dali, Paulo sai de Jerusalém, amado, ele volta para Damasco, ali fica aproximadamente 14 anos sem exercer o seu ministério. Então é interessante nós olharmos isso, mas o Espírito Santo sempre trabalhando na vida do apóstolo. E nós temos que ter essa certeza, amado, que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Quando nós aceitamos Cristo, né, o Espírito Santo ele vem para fazer morada nas nossas vidas. Ele vem para tirar, eu costumo dizer, toda aquela mobília velha e colocar uma nova mobília na nossa vida, que vai de encontro com a vontade de Deus, que nos guia pelos caminhos do Senhor. Então, Paulo estava nesse poder, realizando o seu ministério. Embora ele tenha tido medo, né, quando a sua chegada em Jerusalém, Paulo continuou convicto daquilo que Deus tinha para a sua vida. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé. Amados, que lindo é o ministério de Barnabé. Barnabé ele atuava como um reconciliador, não é? Ele buscava os irmãos para poderem estar ajudando, para que a obra do Senhor pudesse crescer.
né? Houve um tempo, numa viagem, que Paulo se afastou de João Marcos, mas Barnabé vai lá depois, traz João Marcos de volta. Então, nós vemos esse trabalhar na vida de Barnabé. E Barnabé estava aqui, junto com Paulo, na primeira viagem. Inclusive, foi Barnabé que foi buscá-lo para ir para a igreja de Antioquia. Assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Olha só, os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Amados, é interessante que nós vemos o Espírito Santo até impedindo Paulo, né, de ir em algumas cidades, mas direcionando ele para outro lugar, para que fosse feita a vontade do Pai na vida de Paulo, para que Paulo pudesse cumprir o seu ministério. Então, Paulo, ele era um homem muito obediente à voz do Senhor, muito obediente à voz do Espírito Santo, que o guiava, que o direcionava, não é? e que o levava a ter grandes experiências, não é? Até ir a Roma e pregar para aqueles religiosos, para aqueles líderes, né? Para aqueles governadores que estavam em Roma. Então, Paulo, ele cumpriu o seu ministério na dependência e direção do Espírito Santo de Deus. Item 2 da aula de hoje, argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito, né? Paulo começa a ensinar sobre essa presença do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Então, é muito importante nós entendermos essa colocação, né? Porque Paulo, ele começa a proliferar o ensino, né, da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Paulo foi um dos que iniciou esses ensinos, né, e não somente iniciou os ensinos, como também impunha as mãos sobre os irmãos, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Paulo, ele teve consciência e teve conhecimento do que aconteceu lá no dia de Pentecostes, enquanto o Espírito Santo desceu lá na vida daqueles irmãos que estavam lá, e eles começaram a falar em outras línguas que as pessoas conseguiam entender aquilo que eles estavam falando. Então, com certeza, por ser um homem muito estudioso, não é? Paulo, ele teve conhecimento disso, e quando ele recebeu essa presença do Espírito Santo, ele passou a testemunhar, não é? dessa bênção que o Senhor nos concede, que é nós podermos ter o Espírito Santo fazendo morada sobre as nossas vidas. O item 2 do tópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Amados, em Mateus e Marcos, né, quando o Senhor nos comissiona a irmos para pregar o Evangelho em toda parte do mundo, o Senhor diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aqueles que creem. Então, através do Espírito Santo, os sinais eles vão acontecendo. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, não é? O Evangelho é pregado, o homem pecador tem a sua vida transformada. Tudo isso, amado, através da ação e atuação do Espírito Santo sobre a vida do homem pecador, para poder fazer dele um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus Cristo. E Paulo, amado, como isso aconteceu na vida de Paulo, Paulo começa agora a compartilhar com os irmãos, né, sobre a questão dessa presença do Espírito Santo sobre a vida deles. O item 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo?
era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Paulo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas. E se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista. Olha, esse Apolo, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, ele se tornou um discípulo de João. João Batista à distância, e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então, aqui nós vemos, o trabalhar e o cuidado que Paulo tinha, com aquelas pessoas que estavam o ajudando, no crescimento da igreja. E Apolo, amado, ele havia crido através dos ensinamentos de João Batista em Jesus Cristo, porque João Batista, quando ele viu Jesus, ele mostrou para os seus discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tira o pecado do mundo. E isso tem um grande ensinamento para as nossas vidas, amados. Nós temos que apontar para a vida do homem pecador Cristo. Nós temos que mostrar a direção que ele deve tomar através da pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a direção que nós devemos dar às pessoas, não é? Porque somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente o Senhor que morreu naquela cruz do Calvário, para cumprir o seu ministério e nos dá a oportunidade de uma vida eterna. Então, se nós temos que pregar, se nós temos que dar a direção para a pessoa que não o conhece, nós temos que levá-lo a conhecer a Cristo, e saber que Jesus Cristo é aquele que vem um dia nos buscar para estarmos junto com Ele. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta. Olha, ele tinha o conhecimento de um Deus só, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento, de forma subjetiva. Então, nós vemos aqui que desde a fundação do mundo, se você ler lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde a fundação, desde a criação de todas as coisas por Deus, o Espírito Santo atuava e ainda continua atuando na história da igreja. E vai atuar até que Jesus volte para encontrar com a sua noiva amada, cumprindo tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, é bom nós termos essa orientação, que desde a fundação do mundo, em todo momento da história, o Espírito Santo esteve atuando, para chegar a implantação da igreja e continuar dando direção à igreja de Cristo nos nossos dias, porque é Ele que direciona a igreja, é Ele que se move no meio da igreja, é Ele que toca na vida das pessoas, é Ele que faz o homem pecador se arrepender do seu pecado, mesmo antes, amado, dele entender alguma coisa. E isso aconteceu na minha vida, que mesmo antes de eu entender, de conhecer a Cristo, o Espírito Santo começou a trabalhar, me aproximando, me preparando para o dia ao qual Ele tomaria a minha vida. Então, isso é muito importante nós entendermos, que isso continua nos nossos dias, e nós temos que zelar por isso, amado, por esse trabalhar do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos meros instrumentos, para levarmos a palavra àquele que está perdido, e plantarmos a semente, e o Espírito Santo vai dando crescimento a ela. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Olha aqui como é importante nós entendermos, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, amado, é interessante você saber o que aconteceu lá. Procure se aprofundar um pouco disso, porque hoje nós vemos um movimento sobre o pentecostalismo que está divergindo um pouco daquilo que aconteceu lá. Esse dia foi um dia específico na vida daqueles 120 homens, aonde começou-se a impulsionar o crescimento da igreja, no poder, na direção. Nós estamos vendo aqui a vida de Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo,
que pregou, que abriu igreja, que implantou igrejas, mas sofreu também pela pregação do Evangelho, por pregar a Cristo ressurreto. Então, irmãos, essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas é algo maravilhoso. Nós temos que saber lidar com isso, né? Porque existe um objetivo nisso, alcançar almas para o reino, né? Através do atuar do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste. Em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então, até aquele momento, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo ele trabalhava de uma maneira subjetiva, né, na vida de algumas pessoas. Mas quando chegou o dia do Pentecostes, né, cumprindo a promessa de Joel, que haveria um derramamento do Espírito Santo, a partir dali, amado, o Espírito Santo ele passa agora a habitar na vida daquele que se converte a Cristo. Não é exclusividade de uma pessoa, não é exclusividade de um pastor, de um líder. O Espírito Santo ele está a disponibilidade da igreja para aquele que se arrepende, para aquele que se converte, mesmo que ele ainda não o conheça perfeitamente, mas a sua conversão já é um trabalhar do Espírito Santo, levando ele, né, à presença do Senhor Jesus Cristo. Então, isso tem que ser a nossa direção, sabermos que o Espírito Santo trabalha, atuando na vida da igreja, né, movendo-se na igreja, dando sinais dentro da igreja, mas para que o perdido, né, ele venha a ter um verdadeiro arrependimento, né, e uma verdadeira conversão aconteça ali. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. O item 3 do tópico 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo em Éfeso. Em Éfeso. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças, e o Espírito é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha, amado, que atuação maravilhosa do Espírito Santo, né, na direção da vida de Paulo. Não é? O Espírito Santo atuando de uma forma sobrenatural, não é? Em virtude da emergência que a igreja tinha naquele período, e nos nossos dias não é diferente. A igreja precisa voltar realmente à essência de todas as coisas e saber que a dependência nossa hoje é do Espírito Santo direcionando a igreja. Somos instrumentos apenas, amado. Somos instrumentos para recebermos as ovelhas ao qual o Espírito Santo acrescenta à igreja. Não somos dono de nada, amado. Somos simplesmente pessoas separadas para pregar o Evangelho, para administrar, né, sermos mordomos daquilo que Deus tem confiado nas nossas vidas. Mas a igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, e nós temos a incumbência de olhar com carinho para essas coisas, né, amado? Para que coisas estranhas não comecem a permear no meio da igreja. Paulo ensina, né, aqui Paulo ensina acerca do Espírito Santo. O item 3. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem, eu já li aqui. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais receberam a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Ora e coloca as mãos sobre a cabeça dele. Iniciou-se, aqui no meio do parágrafo, iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos de Efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, essa é a essência, amado.
não é? É isso que nós temos que viver nos nossos dias. Como eu comentei com vocês, nós não somos donos de igreja. Quem conquistou a igreja foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é? Trazendo as suas ovelhas, resgatando as suas ovelhas, dando oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho, não é? Conhecer o evangelho de Jesus Cristo, usando homens ali como Paulo para poder proliferar e dar crescimento à igreja do Senhor. Então nós temos que olhar para isso, amado, e sabermos que nós somos dependentes dessa graça, né, desse presente que o Senhor Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o outro Consolador prometido por Jesus Cristo. Então nós temos que estarmos à disposição, com o nosso coração aberto, mas com a nossa mente esclarecida, né, que é o Espírito Santo, amado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre digo isso na igreja: o Espírito Santo, ele não trabalha de maneira contrária à vontade de Deus. E nós, como homens, como pastores, como os líderes da igreja, não precisamos inventar, né, criarmos subterfúgios, né, para atrair a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja, e ele vai trabalhar em conformidade ao andamento, ao ensino da palavra. Quando há um verdadeiro ensino da palavra, pode ficar tranquilo, irmão, nada vai faltar. A igreja vai ser grandemente abençoada, e nós vamos ver, né, os sinais, as maravilhas e os prodígios que o Espírito Santo faz na vida da igreja, através da vida dos irmãos. Então, que nós estejamos preparados para esse grande momento que o Senhor tem para as nossas vidas, não é? Que nós possamos estar atentos juntos, não é? Orando juntos, buscando a presença do Senhor, e temos um objetivo comum, não é? Que é levar a igreja à presença de Jesus Cristo. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade, olha aqui, a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, quanto mais a igreja se unir, quanto mais o coração for um só, né, tendo todo o mesmo coração, o mesmo sentimento, amados, não tem o que falhar. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai fazer sinais e maravilhas, confirmando, não é, confirmando a palavra, confirmando aquilo que Jesus disse, que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho, não é, e os sinais e maravilhas seguiriam aqueles que creem. Então, amados, vamos continuar juntos, em oração, buscando a presença do Espírito Santo, ensinando o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, não é, e deixando que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque talvez você não tenha escolhido isso para a sua vida, mas você foi escolhido, não é? E o Espírito Santo está sobre a sua vida, direcionando os seus passos. Então, que você tenha essa sensibilidade de perceber a doce presença e a doce comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Vamos orar, amados? Vamos agradecer? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer o Senhor por mais essa terça-feira que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua palavra. Senhor, que nós sejamos bons dispenseiros, aqueles que cuidam, Senhor Deus, de dar o alimento às Tuas ovelhas, Pai. Que através do Teu Espírito Santo, Pai, nós possamos ter cada vez mais conhecimento, sabedoria e a direção, Pai. Porque, Senhor, através do Teu Espírito Santo na igreja, os sinais, as maravilhas, os prodígios acontecem. E nós somos testemunhas disso, Pai. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, enche, Senhor, a Tua igreja com a presença e a comunhão do Teu Espírito Santo. Que o coração dos Teus filhos, Pai, ardam, possa arder, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito Santo. E que nós vejamos, Pai, o Teu trabalhar assim como foi naquele dia de Pentecoste, Pai. Aquele movimento maravilhoso, Pai, trazendo ali um grande avivamento para a Tua igreja. Pai, por isso eu oro e agradeço, te agradeço, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, Pai. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Que maravilha, né? Saber que nós somos dependentes da graça, né, e do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amados, eu quero orar nesse momento pelos nossos dizimistas, ofertantes, vocês que têm aí nos ajudado nesta obra a mantermos os compromissos com a igreja, né, você que tem realizado seus depósitos, né, nós estamos consagrando a cada culto os dízimos, as ofertas, tudo está contabilizado direitinho, graças a Deus nós estamos podendo caminhar, né, amado, honrando os compromissos. Vamos orar por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão tendo problemas de câncer, amado.
Nós vamos pedir a Deus que esteja curando e sarando a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer, Senhor, pela fidelidade de cada um dos meus irmãos que fazem parte do nosso ministério. Que, Pai, honram, Senhor Deus, a Tua palavra e são, Pai amado, dizimistas e ofertantes na Tua casa. Eu peço, Pai, que o Senhor abra o entendimento para toda a Tua igreja, para que todos, Pai, possam experimentar, meu Pai amado, essa presença, Senhor Deus, do Senhor na área financeira das nossas vidas, no nosso trabalho, em tudo que temos, Pai, pela fidelidade da Tua palavra. Pai, eu quero te agradecer consagrando os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Pai, eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Pessoas, Pai, que estão com problemas de câncer, pessoas que estão passando por problemas de enfermidades graves. Pai, que o Senhor possa mudar, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o nosso Jeová Jireh, o Deus de toda a nossa provisão, Pai. O Senhor sabe as nossas necessidades. Visita esses lares, visita os hospitais, visita os presídios, Pai, e dê, Pai amado, a oportunidade de salvação às pessoas. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Até quinta, em nome de Jesus.